Então disse ele: Vai e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Isaías capítulo 6, versículo 9. A igreja canta: a minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi. Vamos louvar o Senhor com este hino. A minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa, pois Cristo ali já tem preparado
Bom dia, amada igreja. É isso mesmo. A minha casa humilde aqui não é como as outras, né? Do seu bairro, do nosso bairro, não é. Na cidade existe o bairro da classe alta, né? Outro da classe mais humilde. E classe alta, setor de mansões. Mas você troca a sua casinha humilde com a atmosfera cristã que tem por uma mansão. Sem essa atmosfera, nunca. Jamais, né? Graças a Deus, Deus continue abençoando esta igreja. Deus continue recebendo, né, o nosso louvor. Então, agora, no sábado, nós temos aqui o nosso culto doméstico também com os evangelistas. Cada sábado temos aí uma novidade, né? É uma programação assim até um pouco mais extensa. Pode até ser, né, um pouco mais extensa, mas trazendo um conteúdo muito maravilhoso. E todos os sábados, então, nós temos esse trabalho aí com os evangelistas. Na escritura que lemos, Isaías, no capítulo 6, versículo 10, quando Deus diz algo, isso tem que acontecer. Porque primeiro é seu pensamento, e então sua palavra é expressada. Estou citando palavras do profeta de Deus. Então, não importa o que venha ou o que vá, isso tem que acontecer mais cedo ou mais tarde. Queira ou não, vai acontecer. Quando Deus fala, vai acontecer. É só você não duvidar. Podem vocês ver a infalibilidade da palavra? Podem vocês ver a infalibilidade da palavra pregada nesse culto doméstico todos os dias? E em outros cultos também que outros pastores transmitem? Pode. Agora, não, nem dê lugar em seu coração a um pensamento de infalibilidade de quem está pregando essa palavra. Não. Não existe pastor infalível, não existe profeta infalível. Não existe homem infalível. Agora, a palavra é infalível, a profecia é infalível. Não dê tanta atenção ao mensageiro, mas à mensagem que ele traz. A importância não está no mensageiro, mas na mensagem que ele traz. Oh, que coisa! Então, na escritura que lemos, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam. E eu os cure. É muito forte isso, né? Isso está no versículo 10. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se e ser curado. O coração deles foi endurecido. Endurecido. Não tem coisa pior do que isso, não. Quando o homem endurece o coração, quando uma mulher endurece o coração, se torna tão cruel, né? Deus, através de seu profeta Isaías, um homem que tinha seus altos e baixos como nós. Você já tinha pensado assim sobre Isaías?
Às vezes a gente pensa em Isaías, um extraterrestre. Às vezes a gente pensa em Enoque, um extraterrestre, assim, flutuando, andando com Deus, flutuando. Assim como que um vulto andando com Deus. Não. Enoque andava com Deus do mesmo jeito que eu estou andando, que o irmão está andando, que a irmã está andando. Enfrentando lutas, problemas, família, tribulações e angústias na vida, com toda certeza. Mas andando com Deus, sempre. Isaías, um homem que tinha seus altos e baixos, como nós. Tinha suas falhas, como nós. Mas Deus tomou aquele homem tão rendido. Você não pode se mudar, você não pode se tornar infalível, mas você pode se render. Você pode se deixar Deus te usar. Você pode se deixar ser usado por Deus. Se render. Apesar dos altos e baixos, Deus tomou aquele homem tão rendido para ser um profeta que as palavras dele, os pensamentos de Deus expressados através daqueles lábios imortais de Isaías. Um homem com pecados e coisas como eu tenho, com seus altos e baixos como eu tenho e como você tem, mas um vaso rendido a Deus. Expressou os pensamentos de Deus por meio da sua palavra. Não é diferente conosco, não, irmãos. Não é diferente. Isso deixa a gente bem mais à vontade, porque existem tendências. Existem muitas tendências. O ser humano é tendencioso à idolatria, à adoração. Os seres humanos adoram o sol, a lua, países que adoram cobra, adoram vaca, adoram tanta coisa, né? Porque o ser humano tem o instinto de adoração, de culto, né? De cultuar. Então, o ser humano é uma tendência, assim, muito tendencioso à idolatria. Existe uma tendência muito grande de idolatrar o profeta dessa era, como homem infalível, como extraterreno, como homem impecável, um homem intocável, um homem perfeito, um homem infalível. Não faça isso com nenhum homem de Deus, não faça. E tem uma advertência para a igreja. O profeta diz assim, quando a igreja começa a elogiar muito o pastor e muita coisa com o pastor, Deus pode permitir ele cair para a igreja tirar os olhos dele e olhar para ele, para Jesus. Não fica cultuando pastor, não. Fica dando honra demais ao homem, não. A honra demais, o elogio, estraga o homem. O homem pode ser muito elogiado, não, nem mulher. Melhor a igreja ser autêntica, né? O elogio perverte. Às vezes a crítica tem mais valor do que o elogio. A gente não pode inchar com elogio, nem se bater com crítica. Mas cuidado com essa tendência. Eu pergunto à igreja assim, todo mundo tem ídolo. Ídolo do futebol, ídolo disso, daquilo, ídolo. Qual é seu ídolo? Se a igreja não pensar assim, se a igreja responder rapidamente, ele vai falar, Jesus. Jesus é seu ídolo? Ele nunca foi meu ídolo. Nunca idolatrei Jesus. Nunca dei com correntinha de crucifixo de Jesus no pescoço. Abotoadura, broxinho, coisas. Broxinho com profeta, broxinho com Jesus. Não. Temos ali no púlpito uma cruz, que é o símbolo do cristianismo, né? Uma foto de Jesus, não para adoração.
Mas testemunho, uma foto da coluna de fogo, que não é adoração, é testemunho. E pregamos a palavra sem nenhuma idolatria ao homem. Falamos muito na palavra, citamos muito o nome do mensageiro, mas sem nenhuma idolatria ao homem. É a palavra que nós estamos adorando e não idolatrando. A palavra também não é idolatrada, não. A mensagem é uma idolatria? Não, mas tem pessoas que fazem da mensagem uma verdadeira idolatria. Às vezes põe um quadro do profeta ali, ajoelha com a cara no chão, isso é idolatria, sim. A mensagem não é uma idolatria, mas as pessoas fazem de tudo, pessoas fazem idolatria. Satanás discutiu com o anjo querendo o corpo de Moisés, com certeza para fazer uma idolatria, né? Fazer uma romaria do corpo de Moisés. Agora, isso aqui nos alinha. Os adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Agora, através daqueles lábios mortais de Isaías, através daqueles lábios mortais de Isaías, um homem com pecados e coisas como eu tenho, com seus altos e baixos como eu tenho e como você tem, mas um vaso rendido a Deus. Expressou os pensamentos de Deus por meio da palavra, irmãos. Lábios mortais, pronunciou palavras imortais, palavras eternas. Esses lábios mortais aqui são mortais, mas estão anunciando palavras eternas, vida eterna. Os pensamentos de Deus expressados através daqueles lábios mortais de Isaías. Já li aqui, né? Com seus altos e baixos, mas um vaso rendido a Deus. Expressou os pensamentos de Deus por meio da palavra. E não importa o que eles fizessem, as palavras de Isaías tinham que se cumprir, pois aquilo era o pensamento de Deus expressado através de Isaías. Agora Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o mundo não for mais, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Esta mensagem, esta pregação, essas profecias pronunciadas por lábios mortais, elas são imortais. A palavra é imortal, vai passando de geração em geração. Por quê? Ele estava expressando em palavra o pensamento do Deus Todo-Poderoso. E quando nós, pela fé, podemos aceitar esta palavra, ela tem que se materializar. Oh, como isso emociona meu coração em pensar. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E nós estamos vendo isto hoje, agora mesmo. A palavra se materializando em nós, no nosso meio. Coisas que são impossíveis de acontecer estão acontecendo pelo poder da palavra. O que os pensamentos de Deus são, ele os expressa em palavras. E aqui está a palavra viva de Deus. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou,
tem, não terá, mas tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não aquele que vai à igreja, não aquele que põe o seu nome no livro, não aquele que professa, não aquele que grita, não aquele que cura os doentes, não aquele que abre os olhos aos cegos, não aquele que fala em línguas, não aquele que profetiza, mas aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e já passou da morte para a vida. Oh, meu irmão, deixa aquela fé ancorar uma vez em seu coração, até que essas palavras sejam verdadeiras diante de Deus. Então os céus e a terra estremecerão e passarão, mas aquela palavra eterna, aquele pensamento dentro do seu coração que é expresso por Deus, não pode falhar, como as palavras de Isaías não puderam falhar. Houve milhares que viram os milagres sendo realizados e ainda assim não puderam crer, porque Isaías tinha expressado isto: eles não podem crer. E essa profecia, quando houver mundo, ela estará se cumprindo em todas as gerações. Amém, amém. Mais uma fatia da palavra foi distribuída nesta manhã, aí no seu culto doméstico. Agora o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه